Os dois ladrões da cruz, Dimas e Gestas. O que aprendemos com esses homens? É o tema do nosso novo vídeo. Amados irmãos, sabemos que temos poucas informações no que se refere aos dois ladrões crucificados com Jesus. As tradições dizem que um se chamava Dimas, conhecido como o bom ladrão, e o outro chamava-se Gestas. No Evangelho de Nicodemos, que é um evangelho apócrifo, no capítulo 9, verso 4, fala que Dimas teria impedido que a família de Jesus, quando fugia para o Egito, tivesse sido roubada. Outras fontes falam que esses homens eram irmãos de sangue, porém não podemos afirmar, pois as informações não são precisas. Já o Evangelho Árabe da Infância confirma que um se chama Gestas e o outro Tito, ao invés de chamar Dimas. Aqui na Palavra do Senhor, que eu estou com a minha Bíblia aberta, peço que você também abra a sua Bíblia no Evangelho que escreveu São Lucas, capítulo 23. Iremos ler apenas alguns versículos, o 33, o 39, o 40, o 41, o 42 e o 43, no decorrer dessa explanação, dessa breve reflexão bíblica. Então, quando abrimos a Bíblia em Lucas 23, no verso 39, vimos o posicionamento de Gestas. Olha o que é que fala. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Então observamos que Gestas, ele duvidou do Senhor Jesus Cristo e diz a Bíblia que ele cometeu blasfêmias. Estamos chamando aqui de Gestas, pelo que fala a tradução, para você compreender um pouco melhor, mas não sabemos precisamente o nome desses homens. Mas veja, ele duvidou do Senhor Jesus Cristo. Diz o texto no verso 39 de Lucas 23 que ele blasfemava. Já no versículo 40 e 41, o bom ladrão, popularmente conhecido como Dimas, e outras versões como o Evangelho da Infância, o Evangelho Árabe da Infância o chama de Tito, mais popularmente mais por Dimas conhecemos, veja o seu posicionamento totalmente diferente de Gestas. Verso 40 e 41 está escrito: respondendo, porém, o outro o repreendia, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Olha que interessante. Ainda no verso 42 ele disse: e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. O que aprendemos com esse homem? Em primeiro lugar, aprendemos que ele reconheceu o Senhor Jesus Cristo como Deus. Em segundo lugar, ele reconheceu todos os seus erros. Em terceiro lugar, ele reconheceu a inocência de Jesus. Em quarto lugar, reconheceu Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Também, amados irmãos, no verso 43, mediante essas atitudes, vemos o posicionamento do Senhor Jesus Cristo, onde diz: e disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amados irmãos, o Senhor Jesus Cristo se posicionou em relação à atitude desses homens, e assim é em relação à minha e à tua vida. Nossas atitudes também irá refletir como o Senhor irá agir em nosso favor. Observamos que em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 está escrito: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então vimos aqui a manifestação da graça de Deus. Lá em Tito, capítulo 2, verso 11, diz que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação para todos os homens. Então somos salvos pela maravilhosa e infinita graça de Deus. Também tem um texto que eu quero frisar aqui, antes de concluir esse assunto, que está em Marcos, capítulo 16, verso 16, que diz duas coisas ali essenciais para a salvação. Está escrito: quem crer e for batizado será salvo. Veja que interessante, quem crer e for batizado. Então vamos seguir o nosso raciocínio. Antes de concluir, você vai entender daqui a pouco a montagem desse quebra-cabeça. Em Romanos capítulo 10, verso 10, diz que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, quais seriam as lições importantíssimas que aprendemos até aqui? Citei alguns textos para contextualizar essa mensagem e agora trarei uma rápida aplicação. Em primeiro lugar, dentre tantas lições importantíssimas, eu destaco algumas lições aqui. Eu separei 3. Primeiro, enquanto há vida, há esperança de salvação. Ele olhou para Jesus e disse: Senhor, quando chegares no teu reino, versículo 42, e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino, quando chegares, depende da tradução. Então observamos que enquanto há vida, há esperança, como diz em Hebreus 9, 27, que após a morte segue-se o juízo. Então, enquanto há vida, dependendo do que você cometeu, se você confessar, deixar essa prática, você vai alcançar
a misericórdia, como nos ensina para o Senhor, mas enquanto há vida, não existe salvação após a morte. É assim que nós cremos. Há quem crê de outra maneira, nós respeitamos, mas aqui é o nosso posicionamento cristão, que a salvação é mediante a fé em Jesus Cristo em vida. Então vamos lá. Então aqui também observamos algumas quebras de alguns dogmas de muitas religiões. Tem religiões que falam que sem batismo não há salvação, porque a Bíblia diz que quem crê e for batizado. Irmãos, ele estava nos instantes finais da sua vida e ele confessou, como vimos aqui no texto de Lucas 23, do versículo 33, 39, 40, 41, 42, 43, 44, que lemos, não 43, observamos aqui. Você pode ler todo o texto, caso você vai ter uma compreensão melhor aqui, que é o cenário da crucificação de Jesus. Então observamos aqui que ele estava nos instantes finais, ele estava crucificado, não tinha como ele confessar, crer no Senhor Jesus Cristo, descer para ser batizado, ele estava numa cruz, estava prestes a morrer. Então aqui quebra alguns dogmas, vimos aqui uma exceção. É uma regra ser batizado? Podemos dizer que sim, mas se a pessoa está à beira da morte, como é que ela vai ser batizada? Entenda-me, temos que ter coerência. Outras pessoas também falam, irmãos, eu tenho que estar enfurnado dentro de uma igreja para ser salvo. Você não deve estar enfurnado dentro de uma igreja, e sim praticar o que diz a palavra. Tem muitas pessoas que são crentes, tem muitas pessoas que são expert nas suas doutrinas e nos seus dogmas denominacionais, mas não obedece o que diz a palavra e nem sequer tem Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador. É como diz uma música aí de um certo cantor, que não adianta ir para a igreja e rezar e fazer tudo errado. As pessoas estão rezando, estão orando, pagando penitência, votos, promessas, mas não estão nem aí para Jesus e nem para a sua palavra. Então, muitos naquele dia não vão ser salvos. Por quê? Tem pessoas que nem sequer pisam numa igreja, mas tem um temor à palavra, tem um temor a Jesus Cristo, cumprem o princípio que está na palavra, que cristãos que vivem na igreja e professam a fé não cumprem. Então aqui foi uma quebra de alguns dogmas. Não é necessariamente ser batizado para ser salvo. O batismo é um requisito? Sim, mas nos instantes finais da vida não tinha como ser batizado. Espero que vocês me entendam também, tirar esse negócio da cabeça, que não precisa estar numa igreja não. A igreja é fundamental, é a representante do reino de Deus na terra, mas se você está ali, mediante uma pessoa que foi baleada, vamos dar aqui esse exemplo, sofreu um acidente de carro ou moto, você está ali, você prega para aquela pessoa, fala de Jesus Cristo para ela, vai ter como levar aquela pessoa acidentada para se batizar, irmãos? Temos que ser coerentes. Na verdade, quem sugeriu, não propriamente este tema, mas esse assunto foi o irmão Fernando, né? Ele citou sobre esses bandidos aqui da cruz, dessa passagem bíblica, e fez algumas perguntas aqui, a qual eu intitulei esse tema, né? Os ladrões da cruz, Dimas e Gestas, Dimas e Gestas. Quem são esses homens, o que aprendemos com ele. Então eu estou esclarecendo aqui algumas coisas aqui, talvez algumas dúvidas que o irmão Fernando tinha, as dúvidas que você tem, ou que alguém que você conhece também tenha. Também observamos aqui a necessidade de reconhecer o Senhor Jesus Cristo, irmãos, como Salvador. Muitos não reconhecem. E também a necessidade da salvação na nossa alma. A Bíblia diz em Marcos, capítulo 8, verso 36, que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Então, para concluirmos, eu quero citar aqui Provérbios 28, 13, que diz que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas quem confessa e deixa alcança a misericórdia. E nos instantes finais, no verso 41, 42 e 43 que lemos de Lucas 23, vimos que esse homem reconheceu quem era Jesus, reconheceu o seu estado pecaminoso, creu em Jesus Cristo como Salvador, e diz o texto no verso 43, disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A salvação veio contra aquele homem, porque aquele homem se rendeu a Jesus Cristo. Assim sou eu e você, temos que se render a Jesus, confessar os nossos pecados enquanto há tempo, enquanto há vida, não deixar para o último instante, irmãos. Nesse homem aqui foi uma exceção, ele estava nos últimos momentos da sua vida ali, teve um encontro com Jesus, numa cruz, foi um canto muito bom para ele se encontrar com Jesus, mas também foi... Mas talvez você está aí com uma saúde total, ter liberdade para adorar a Deus e ainda não teve um encontro real e transformador com Jesus. Então é isto. Observamos que para a salvação é necessário confessar, é necessário crer, é necessário batizar, mas se for nos instantes finais, se você então somente crer e confessar, você será salvo. E ainda há quem diga que tem que ser batizado. Batizado como, irmãos? Mais uma vez eu pergunto se a pessoa estava prestes a morrer. Mas eu creio que essa minha breve reflexão, raciocínio deu para vocês compreenderem acerca desse assunto que tratamos sobre Dimas e Gestas. Um forte abraço, que Deus vos abençoe.